E afinal, vale a pena viver dentro de uma autocaravana? A gente está morando há 6 anos dentro desse carro, dessa casa com rodas. E ela apresenta muitas dificuldades. Vou ser bem honesto com vocês, não é só alegria, né? A gente tem a falsa impressão quando vê vídeos no Instagram, no YouTube ou no TikTok, seja lá onde for, de que são só maravilhas. E não é verdade. Tem imprevistos, tem obstáculos, tem problemas, tem questões burocráticas, tem questões de saúde e outros detalhes que a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês, que a gente viveu nesses 6 anos e tem enfrentado. E se vale a pena de fato ou não. É a nossa opinião, o nosso estilo de vida e o nosso estilo de viagem. Então fica aí nesse vídeo até o final, que tem muita coisa interessante e importante para quem está pensando em viver esse estilo de vida. Outro ponto, outro aspecto importante que a gente levou em consideração foi as nossas gatas, né? Nós viemos para Portugal com duas gatinhas, a Chandra, que vocês veem geralmente nos vídeos, e a Vanilla, que faleceu já há alguns anos atrás. Ela já era idosa e morreu pela idade, né? Então a gente tem que ter sempre a preocupação de manter a segurança dela. Ela gosta de dormir aqui na frente, mas gosta de dar uns passeiozinhos com segurança. Eu estou sempre de olho nela, estou sempre acompanhando o movimento dela, né? Olha lá, tá dando uma voltinha. E claro, depois que ela dá a voltinha dela, ela volta para casa, vai comer, vai beber água e vai descansar. Mas a gente tem as seguintes preocupações em relação aos nossos bichinhos de estimação. Acho que as preocupações primeiro é a segurança, né? De que eles não sejam atropelados. A gente já viu relatos de pessoas que passearam com gatos, principalmente, e não colocaram na trela, e eles se assustaram ou com outro cachorro, ou com um carro, ou com algum outro bicho, ou com algum outro movimento brusco, um caminhão, e acabaram escapando, fugindo e morrendo atropelado ou se perdendo. Então a gente tem sempre esse cuidado. A Chandra no começo andava só na trela, demorou um tempo para ela se acostumar, para ela se adaptar, e agora a gente dá voltas em todo lugar que para, ela sai um pouquinho e eu estou sempre com ela, não solto ela e fico dentro da autocaravana sem ver onde ela está, por onde ela está passeando. Então, esse cuidado, e eu enfatizo essa questão, porque eu já vi acontecer situações desagradáveis da pessoa perder o bichinho, tá? Cachorro é mais fácil, fica mais perto, mas também dá mais trabalho, tem que sair sempre fazer xixi e cocô, né? A nossa gata tem um banheirinho dela que fica no box, então ela só faz as necessidades aqui dentro. E tem a questão dos veterinários, de veterinário, né? Então ela não tem um veterinário fixo, porque a gente está sempre viajando. Quando acontece alguma coisa, quando precisa levar para vacinar, a gente vai no veterinário que está próximo de onde a gente está. Na Europa tem veterinário em todo lugar. Toma cuidado, porque quando você vai para o norte da Europa, os veterinários são bem mais caros, né? Do que quando você está na Espanha ou em Portugal. E mesmo assim, veterinário aqui na Europa é bem mais caro do que no Brasil, por exemplo, e a gente tem muita experiência com veterinário, porque a gente tinha uma ONG de proteção animal no Brasil, tá? Esse é um dos pontos que tem que tomar cuidado. A documentação em ordem, ela tem um passaporte europeu, tem as vacinas, vermifugada, né, desparasitada, né, como dizem aqui, tem para pulga e carrapato, né, e a gente está sempre protegendo e cuidando dela, tá? E a raçãozinha que ela gosta, as coisas importantes para o gato. Agora, se acostumar aqui dentro, para ela, aqui dentro é a casa dela. Ela tem uma vida ótima, está sempre passeando. Eu passeio com ela 3, 4, às vezes mais é ela quem diz quanto tempo ela quer passear, porque eu saio com ela, ela fica dando as voltinhas dela. Tem lugares e momentos que está chovendo muito, que ela não sai, ou sai muito menos, ou que tem muito movimento de carro, que aí eu também não deixo ela sair, porque eu acho perigoso. Mas a gente para aí, quem acompanha a gente, em lugares que dá para ficar um pouco mais tranquilo e passear com ela à vontade, e ela se diverte, adora explorar cada cantinho dos lugares que a gente visita. Bom, continuando com a questão de viver, né, as dificuldades, né, eu acho que um dos problemas é o espaço, aqui dentro, né? Por maior que seja a sua autocaravana, não é uma casa, né? Nós vivíamos num apartamento de 3 dormitórios no Brasil, com banheiros, vaga de garagem, carro, normal, de uma pessoa normal. E quando você vem para uma autocaravana, você tem que se habituar ao espaço. Infelizmente, a gente não tem aqui um ponto onde a gente possa deixar as coisas, né?
deixar as roupas de verão para viajar no inverno, deixar as roupas de inverno para viajar no verão, né? A gente carrega tudo dentro do carro. E a gente tem bateria, power bank, as nossas coisas, computador, acessórios, máquina fotográfica, algumas coisinhas que a gente sempre tem dentro do carro, além dos mantimentos, né? Comida, garrafinhas de vinho. E isso faz com que você tenha menos espaço e tem que gerenciar bem essa parte do espaço, né? É claro que se a autocaravana que você comprou, vai comprar, é uma autocaravana maior, tem mais garagem, né? Tem mais porta-mala, tem mais espaço para você guardar as coisas, é melhor. Mas, naturalmente, você fica com uma questão de ter que gerenciar melhor o espaço. Numa casa já é assim, num apartamento mais ainda. Numa autocaravana, nem se fala. É realmente um dos pontos de você pensar, eu preciso comprar tal ferramenta, preciso comprar, queria uma televisão maior, queria sei lá, um equipamento de mergulho, que a gente gostava de mergulhar, uma bola de basquete, um skate, qualquer coisa que você queira, né? Uma prancha de surf, tudo isso ocupa espaço e se você não tem onde colocar, realmente você vai ter que carregar na sua autocaravana. Isso dificulta, pelo menos para o nosso estilo de vida, o nosso estilo de viagem. Tá? Então, o espaço interno, às vezes fica uma bagunça, tem que fazer uma manutenção, uma limpeza, então tasca tirar tudo do lugar, e arrumar, limpar e depois colocar tudo de volta. Quando vai fazer a inspeção, a mesma coisa, tem a questão da balança, do peso do carro, tem que tirar o máximo de excesso de carga que você tem dentro do carro para poder passar na inspeção, né, e depois colocar tudo de volta. Essa é uma questão chata, que realmente tem que pensar nisso, você vai ter menos espaço, independente do tamanho da sua autocaravana, mesmo que ela seja uma integral, uma Concorde gigante, você tem um espaço diferente do que você tem numa casa. Tá? Olha, uma vez um seguidor nosso perguntou se esse estilo de vida não era monótono, né? Que ele estava pensando em fazer isso, mas estava preocupado em ter uma vida muito monótona. Eu acho que é o oposto disso, né? A gente raramente fica parado em algum lugar. Nosso objetivo com esse estilo de vida é viajar sempre, estar sempre em movimento. Então, no verão a gente costuma subir, fazer viagens mais longas fora de Portugal, né? E no inverno a gente fica mais aqui na Península Ibérica, Espanha e Portugal, porque tem as necessidades de inspeção, de pagamento de imposto, de coisas rotineiras de quem vive em Portugal, que é o nosso caso, que somos cidadãos portugueses. Mas fora isso, é o tempo inteiro programando viagem, programando os países que a gente vai visitar, estudando um pouco o idioma, estudando um pouco os lugares que a gente está visitando, falando da história local, né? Então está sempre em movimento, está sempre curtindo a viagem, sempre passeando. Essa é a parte agradável e gostosa desse estilo de vida, né? Agora, também tem a preocupação em programar a viagem, estar estacionado num lugar seguro, nas estradas que a gente vai pegar, nos caminhos que a gente vai fazer, né? Tudo isso são preocupações diárias, praticamente. A gente compartilha, tanto eu quanto a Marta, essa questão da viagem, né? Mas a estrada tem que se preocupar se vai levar multa, se a estrada passa autocaravana, a gente já passou por alguns apertos, né? Então, rotina não tem. Outro ponto que é uma dificuldade, ou seja, na verdade, você está sempre pensando nisso, é a questão dos suprimentos da autocaravana, a água, os despejos, o chuveiro, a sanita, né? É um banheiro químico, então quando ela enche, se você não está numa área de serviço, você tem que se preocupar em esvaziar, em levar para o lugar para poder esvaziar no lugar adequado. Você tem a questão da água, a gente tem um reservatório de 120 litros de água, então, quando a gente está viajando, não são todos os lugares que a gente para em área de serviço. A gente para, às vezes, em estacionamentos de supermercado que não tem água, não tem despejos. Então, tem toda essa preocupação e fica o tempo inteiro pensando nisso. Realmente, isso, às vezes, é até estressante quando você está em países que não existem áreas de serviço, como foi o caso de viajar pela Croácia, que é proibido parar em estacionamento público, como supermercado, ou na rua, né? Você tem que estar sempre procurando um camping ou uma área que seja permitida, ou, por exemplo, na Polônia, que não tem áreas de serviço, então você vai buscar água ou em campings, ou em cemitérios, ou em parques públicos. Então, são realmente desafios que a gente encontra nesse estilo de viagem. Essa é uma das coisas que tem o lado divertido, gostoso, de estar sempre sendo desafiado, mas também o lado estressante de você estar sempre sendo desafiado para resolver essas questões, que são questões rotineiras de quando você vive numa casa, você não tem, porque a água é só abrir a torneira, o vaso sanitário é só dar descarga, tomar banho é só ligar a torneira que sai água quente, né? Aqui não, aqui você tem que ligar o boiler, tem 15 litros de capacidade,
tem todo um processo para quando a gente vai tomar banho, e também não pode ser aqueles banhos longos, demorados. Realmente não é para qualquer pessoa viver o tempo que a gente está vivendo. A gente já está há 6 anos vivendo nesse carro e está curtindo, porque a gente não tem mais intenção nenhuma de voltar para morar num apartamento, numa casa. Acho que a gente ia se sentir muito preso, muito parado. Aqui nos dá liberdade de movimento, de cada dia estar numa cidade nova, de cada semana estar num país diferente, com idioma diferente, compras de supermercado diferente, restaurantes diferentes, ou seja, são sempre desafios e ainda tem muito para conhecer aqui na Europa. Bom, outro ponto importante, e eu acho que até fundamental, é a companhia, né? Você, afinal de contas, vai ficar 24 horas ao lado da pessoa que você está viajando. A gente vê muitos viajantes e também perguntam para a gente a questão de viajar sozinho. Aqui na Europa é bem seguro. A gente vê garotas, garotos, jovens, idosos viajando sozinho, né? E também vê muitos casais. E se você não tiver a pessoa certa do seu lado, isso pode ser bastante estressante. Não vou dizer que eu e a Marta são só flores, a gente briga bastante, discute bastante, discorda, principalmente quando eu estou dirigindo, ela manda desacelerar e pisar no freio, e eu costumo acelerar mais do que o que ela gosta, então a gente acaba discutindo, por outras questões bestas, às vezes no dia a dia também, e você não tem aqui 2, 3 quartos que você possa ficar num lado assistindo a televisão e ela no outro lado trabalhando no computador. A gente está sempre fazendo tudo junto, assiste televisão, assiste filmes e séries que a gente gosta junto, joga baralho junto, faz as refeições todas juntas, dorme junto, tem que compartilhar 24 horas do dia. Então, realmente, ter a pessoa certa do seu lado é extremamente importante. Se você, no seu dia a dia, já não gosta, é melhor pensar 2 vezes antes de viver esse estilo de vida. A gente curte bastante, os dois têm a mesma ideia em relação a viver esse padrão, né? Que é viajar de forma econômica, como a gente vem mostrando em todos os nossos vídeos. Mas a gente está sempre junto e também tem momentos de ceder, que ela quer passear, quer ir numa festa, quer ir num evento, e eu estou cansado, mas eu vou mesmo assim para fazer companhia, e vice-versa. Quando eu estou cansado, ela percebe, ela fica me fazendo companhia e a gente curte os momentos juntos. Mas tem que ter uma simbiose, tem que ter uma parceria muito forte, muito grande, para que esse estilo de vida dê certo. E, às vezes, pode ser muito estressante e pode ser desgastante numa relação. Então, tem que tomar muito cuidado antes de tomar essa decisão. Esse é um ponto importante que eu acho que tem que ser citado. Um ponto importante que é muito desgastante, muito chato de viver nesse estilo que a gente decidiu, que é sempre viajando, né? É a parte de manutenção do carro. A gente não tem uma oficina, uma garagem, um lugar que a gente possa parar o carro para arrumar as coisas. Tem que fazer isso enquanto está viajando, né? E se acontece alguma situação mais como um acidente ou quebrar uma peça, tem que trocar uma peça, a gente tem que ficar parado no lugar, procurar uma oficina, pedir a peça, esperar ela chegar, para depois conseguir arrumar. Algumas coisas eu mesmo faço, outras coisas a gente precisa de um profissional para fazer. Recentemente eu tive um problema com o pneu, tem um vídeo que a gente mostra isso, né? Além de ter furado o pneu, eu cometi o erro, fiz a burrice de encher ele enquanto ele estava preso no step, que fica embaixo do carro, e ele já estava danificado e acabou estourando e me machucando bastante. Então, ponto importante é tomar muito cuidado com isso. Sempre que você estiver em segurança, tem seguro, chama o seguro, ativa o seguro e vai na mão de um profissional para que você não estrague a sua viagem. Por sorte, foi um acidente besta, não teve grandes problemas, mas eu fiquei uns dias bem chateado com isso, bem magoado com isso, né? E atrapalhou a viagem. Claro, a gente estava na Alemanha, não estava aqui, então o médico tinha certa dificuldade. Apesar da gente ter o cartão europeu de saúde, você sempre encontra dificuldade. Você só vai procurar médico fora de Portugal quando realmente é uma questão de emergência. Caso contrário, você espera chegar em Portugal para procurar atendimento médico, né? Mas esse carro aqui, essa casa aqui, por mais novo que seja, tem manutenção, se é 0 quilômetro tem garantia, as coisas quebram, as coisas precisam ser trocadas, precisam ser arrumadas, precisam ser reformadas, e não ter um lugar, não ter todo o kit de ferramenta que eu tinha no Brasil, por exemplo, na minha casa. Eu não tenho, porque o que eu tenho está no carro. Então, às vezes, tem que comprar alguma coisa, tem que se adaptar, tem que ser criativo para poder arrumar, resolver a questão e continuar viajando.
Então esse é outro ponto importante que tem que levar em consideração quando você decide morar e pôr todas as suas coisas aqui. Bom, é isso. Esses são os pontos que eu acho mais importantes para quem está vivendo, para quem está viajando, morando numa autocaravana e está sempre em movimento, que é o nosso caso, viajando pela Europa. Se você está parado num lugar, fica meses parado, sei lá, num estacionamento, numa área de serviço que permita isso, né, é um pouco mais fácil. Se você tem amigos em vários lugares que tem casa, se você tem uma casa aqui e só viaja de fim de semana, ou nas férias, ou no seu período de férias, de folga, também é mais fácil porque você carrega na sua autocaravana só o que você precisa. E tem as ferramentas e pode, quando voltar para sua casa, arrumar o que você precisa. No nosso caso, a gente tem que arrumar onde a gente está na área de serviço, seja onde a gente estiver, a gente tem que solucionar o problema. Então tem que ser bem criativo para essa questão. Olha, a gente vem sempre trazendo informações legais, informações importantes para quem tem vontade de viver isso, ou tem curiosidade de saber como é viver dentro do motorhome. E a gente nesse canal aqui tem esse objetivo desde o início. A gente traz dicas, traz informações do nosso jeito, de uma forma simples, de uma forma prática, né, para você que está optando ou está pensando em viver nisso aqui. Fala para nós, então, o que você está achando do nosso canal, desses vídeos, e o que você acha que seria uma grande dificuldade para você viver numa autocaravana, num motorhome, né? Olha, por exemplo, agora começou a chover. Essa é outra questão chata, que às vezes ficam dias chovendo e você tem que ficar dentro da autocaravana sem poder se movimentar muito. Muito obrigado por estar assistindo os nossos vídeos, por estar inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E eu vou indo porque a chuva está apertando. Até o próximo vídeo. Valeu!